Fala galera, beleza com vocês? Eu sou o GB e eu sei que eu demorei, peço desculpas por isso, mas agradeço muito a todos que ficaram e não perderam a fé em mim. Fico muito grato mesmo e muito feliz de ver os inscritos aumentando, a galera indo dos shorts, dos vídeos longos. Sério, muito obrigado a todos. Me senti na obrigação de agradecer, mas agora sim, bora pro vídeo. A Lancheira da Pandora. O episódio começa com a Dona Butterbean apresentando uma nova aluna, e ela é a Dora, e sim, isso é uma referência. E a Mandy tentando reunir ela para sua gangue com aquele papinho de a gente é popular e todo mundo que não é são ralé. E a Dora parece se juntar a ela a princípio, mas ainda se atrai pela Mandy o P.O. E a Dora tem uma lancheira que ela parece querer fazer alguém abrir, mas a Mandy não dá bola por ela não parar de falar sobre ela ser a mais popular e coisa do gênero. Até que a Dora se emputece e chama a mesma de manezona e vai se juntar aos três, visando que qualquer um que enfrente a Mandy respeita. Ela se apresenta pro P.O. que fica cabreiro ao conhecer a menina, e pergunta se eles já não haviam se conhecido, mas não chegam a lugar nenhum, mas pensa sobre. Alguma coisa não está batendo. Tem a Dora, uma caixa misteriosa, e aquele moleque voando de colante espalhando pó de pilim-pim-pim, Piper, sei lá das quantas. Oh, Pen, Dora, caixa de Pandora. Pelas barbas de Matusalém, como eu não pensei numa coisa dessas, eu vou perder o meu programa favorito. Ele volta pra casa e logo depois a cena corta pra eles voltando pra casa. Dora pergunta do que eles gostam de brincar, mas eles só ficam vendo televisão. Billy diz que nem sempre eles veem televisão, às vezes eles fazem sanduíche de 15 camadas. Eu tive uma ideia! Você vai fazer um sanduíche de 15 camadas? Não, vou soltar um barro! Mandy diz pra eles saírem dali antes que ele volte, e a Dora sugere de irem fazer algo juntas. Daí elas passeiam um pouco e a Mandy diz que ela é a melhor amiga que ela jamais quis, e a Dora retribui. No dia seguinte, a Mandy e a Dora foram almoçar juntas, e depois de um papinho, Dora finalmente consegue fazer a Mandy abrir a caixa e liberar todo o mal que estava lá dentro. Dora se sente vitoriosa e conta a sua origem. Ela conta que quando ela era apenas uma garotinha inocente, os deuses maldosos resolveram pegar uma peça nela. Brincadeirinha boba, inocente, deram pra ela uma caixinha fofa com simplesmente todo o mal existente. Obviamente, assim que ela abriu a caixa e o mal saiu, as pessoas ficaram putas com ela e a baniram. Então ela anda pelo mundo pelos séculos carregando aquela caixa tentando fazer outra pessoa abrir, porque aparentemente ela não pode mais e espalhar novamente o mal pela humanidade se vingando dos que fizeram mal. Tá bem mal contada essa história aí. Mandy obviamente fica puta por ter sido usada e manda o P.O. dizer agora como que ela se livra daquela merda. E por que eu faria isso? Você vai dizer, ou pode apostar que vou passar essa mortalha pelos seus olhos e usar de rédea pra cavalgar essa sua bunda magra pelos quintos dos infernos de onde você veio. Pode parar por aí. Desculpe, seu filhote de psicopata. P.O. diz que basta fechar de novo a caixa, mas Dora fugiu com ela. Mas nem se torna um problema. Mandy corre atrás dela, pega a caixa e fecha de novo. Dora diz que aquilo é exatamente o que a Mandy queria, caos e destruição espalhados pela Terra. Mas a Mandy nem dá bola, fecha assim mesmo e agora suga Pandora também. O episódio acaba com o P.O. também perguntando por que a Mandy tirou a humanidade dessa, já que ela odeia a humanidade. Não vão me fazer liberar desgraças eternas sobre a humanidade. Quando chegar a hora, eu libero sozinha. Episódio de hoje: Billy e Mandy contra os marcianos. O episódio começa com os meninos brincando com uma catapulta de melancias, até que a munição acaba e o Billy resolve pegar outra coisa para lançar, e vai até o baú do P.O. Precisa arrumar o cabeça da medusa! E pega o Jaquelino, segundo o Billy, o brinquedo preferido do P.O. Billy lança e o P.O. chega na hora. Ele começa a chorar por ser o brinquedo preferido dele e lamenta ter perdido aquele maldito jogo de limbo no primeiro episódio. Nesse momento, então, chega um brother querendo falar justamente sobre esse assunto. A aposta foi justa. Nenhum tribunal cancelaria a decisão. Nem CPI em Brasília. Mas o carinha continua falando que a aposta vale só se eles ficarem juntos na Terra, e se ele deixar a Terra, não vai mais precisar ser amigo deles. P.O. nem pensa duas vezes, arruma as malas e na pressa vai embora sem nem levar o seu baú. Mandy diz que nunca perde e que tem uma ideia. Billy, Mandy e, por algum motivo, Riri entra no baú e espera um P.O. voltar para buscar. Ele assim faz. Entra num disco voador e vai para Marte. Dentro da nave a gente vê vários zumbis alienígenas e o carinha tira a máscara e se apresenta como um ceifador marciano que também é o imperador de Marte. E tem lábio. E diz que em Marte eles têm zumbis que fazem tudo o que eles pedem e dá ordem para um zumbi jogar o lixo fora da nave. Nesse momento, os três são jogados para fora e aterrissam em Marte. Nesse momento aparecem os dois ceifadores conversando e o de Marte diz que o P.O. deveria mandar na Terra por ser superior a eles. P.O. concorda, mas fica meio assim por ainda estar apegado. O ceifador de Marte então fica botando lenha para fazer o P.O. lembrar que ninguém respeita ele, e ele concorda então com a invasão. Os três então acham um computador mestre lá e veem que a invasão já tá rolando, e a Mandy diz que vai ter que fazer alguma coisa. Corta pros dois ceifadores e o de Marte diz que tem uma máquina que vai controlar as pessoas. Como? Bem, a máquina controla os zumbis, e os zumbis estão soltos na Terra para transformar todo mundo em zumbis. Ok, tô acompanhando até aí. Os zumbis comem cérebro, porque eles não conseguem mais pensar, então se alimentam dos pensamentos das pessoas, inclusive suas distrações. Ok, ainda tô acompanhando. E aquela máquina que o ceifador de Marte fez consegue pegar um cérebro em específico e transmitir para todos os zumbis os pensamentos daquele cérebro em questão. E então, para o controle mental ser útil, eles precisam de um cérebro burro e distraído para poder transmitir para todo mundo aquela essência. E o P.O. julga que precisam então do cérebro do Billy. Então é para transformar todo mundo em Billy?
Além de não fazer sentido, esse episódio já tá bem ruim, mas enfim, vamos continuar. Daí eles começam a testar a máquina em várias pessoas, e o P.O. continua insistindo que ninguém é tão perfeito para aquela missão quanto o Billy, mas o ceifador de Marte decide dar uma pausa e pede pro P.O. ir pegar um jogo de tabuleiro, mas ele acaba entrando demais e vendo que o ceifador de Marte simplesmente matou todos os ceifadores de outros planetas. O ceifador de Urano exterminado por não dar descarga. P.O. decide confrontar, mas o de Marte diz que todos morreram por acidente. De qualquer forma, ele e o P.O. são amigos de verdade. Enquanto isso, os três roubaram uma nave e fugiram para a Terra. Os zumbis até tentaram sugar o cérebro do Billy, mas não conseguiram. O ceifador de Marte fica sabendo porque, ao tentar sugar o cérebro do Ross, ele conseguiu ver as últimas notícias? Jesus, quem escreveu esse roteiro? Ao chegarem na Terra, são capturados pelos zumbis e levam o Billy para a máquina. Por algum motivo, o de Marte solta a Mandy e o Weary num buraco gigante. O Weary é comido e a Mandy é salva pelo monstrinho lá. Corta pro Billy e ele dá uma lição de moral no P.O. Se tem uma coisa que eu aprendi destruindo Jaqueline, me escondendo no seu baú até Marte e voltando no último instante para salvar o planeta, foi que podemos escolher amigos e tirar melecas. Mas não podemos tirar melecas do amigo. E faz ele mudar de ideia e ajudar a Mandy. Os zumbis iriam atacar os dois, mas o Billy não pensa em atacar eles. Como ele não pensou em atacar eles, os zumbis não atacaram eles. Então ele sobrecarregou a máquina e todo mundo volta ao normal. E o Billy derrota mais ou menos o de Marte jogando ele no espaço. Eu digo mais ou menos porque no último segundo ele abre um portal e vai embora. Os três aparecem na Terra de novo e o Billy pede para ficar com o monstrinho. Pai, esse é meu cão espacial, Almirante Wolverine Relâmpago. Posso ficar? Pergunta pra sua mãe. Quem cala consente. Ewan foi cagado pelo besouro e finalmente o episódio acaba. Tô aqui. Ei, o que é que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo nada. Eu vi o besouro te engolir. Como escapou? Melhor não pensarem muito no assunto. Episódio de hoje, Debiloides e Dragões. O episódio começa com o P.O. apanhando pro Ross porque ele não devolveu o cortador de grama dele. Justo. E o Billy aparece dizendo que o Ross é o herói dele. O P.O. diz que essa palavra tá tão batida que qualquer um pode ser chamado assim hoje em dia. E que no tempo dele as pessoas tinham que fazer algo marcante de verdade para serem consideradas heróis. Como salvar uma princesa, matar um mago ou um dragão. E o Billy diz que quer tentar matar um dragão. O P.O. deixa, mas diz que ele precisa treinar primeiro. E leva eles então até a casa de um treinador que se parece muito com o Ross Delgado. Sério, Billy Mandy? Custava colocar outro personagem? Eu acho esse recurso de roteiro tão pobre. Bom, daí o Ross começa a treinar o Billy. Quero que cumpra essas tarefas. Tarefas: espantar moscas, esfregar costas, cortar lenha. Mas o que eu quero aprender é matar! E no maior estilo Karate Kid, tanto o antigo quanto o reboot, se você só viu Cobra Kai, sinto muito errado a você, o Billy faz as tarefas até se emputecer dizendo que não aprendeu nada, até o Ross mostrar que aprendeu sim, mas que antes de matar o dragão, Billy precisa aprender mais sobre seu inimigo. Não dá pra achar o dragão, cortar a cabeça dele, comer a pele, usar os ossos como chapéu? Ainda não. Daí ele vai até o dragão, que só malha, é saudável e toma energético. Billy diz que aquele estilo de vida é chato e que vai ensinar ele a se divertir. Daí eles vão para um parque, comer besteira, tomar refrigerante, baladinha e ficar no sofá sendo sedentário. Ele volta pra casa e o Ross marca com o dragão um duelo no dia seguinte. Mesmo se sentindo mal, é obrigado a aparecer. Mas na hora que o Billy ia matar ele, se lembra dos momentos que passaram juntos. Todos os quatro. E não consegue. Ross então decide matar ele sozinho. Mas o P.O. joga a foice e o Billy desintegra o Ross? Não, apenas muda de dimensão. O dragão chama o Billy de herói e, gente, que episódio chato. Pelo menos esse daqui é curto. Mandy, puro osso! Eu sou o herói e agora eu sou o herói! Você não é herói, Billy. É só um babaca. Medo e nojeira em Annsville. Não fazia ideia que o nome desse episódio era esse. A maior parte nem se passa na cidade. O episódio começa com o P.O. fazendo biscoitos de amendoim com sangue para o Drácula e o indo visitar o mesmo no asilo. Ele pensa que o P.O. foi levar ele e esculhamba com o mesmo, que fica triste. Drácula, ao perceber, prova um biscoito. Ele não gosta, mas diz que se o P.O. realmente faz tanta questão de ver o Drácula, ele pode ir com ele na lanchonete comer o prato do dia. O que está fazendo? Eu ia dirigir. Acha o Drácula velho pra dirigir? O Drácula vai te mostrar que ainda dá pro gato. Eu preciso dizer uma coisa. É realmente triste que a dublagem destes personagens secundários nesse desenho seja algo que vive mudando, porque dentre tantas vozes que esses personagens ganham, às vezes acontece de alguns acertos que infelizmente não voltam pra dublar mais, como foi o caso do Guilherme Briggs dublando o Jeff e sim, Isaac Bardavi dublando o Drácula, simplesmente perfeito. Bom, com o Drácula dirigindo, eles acabam perdidos no meio do deserto. P.O. tenta abrir um portal de volta, mas ele esqueceu de carregar a foice. Drácula pega fogo por conta do sol, então P.O. transforma a foice numa sombrinha. E começa uma das melhores músicas dessa série. Por milhas de areia ofuscante, com os tornozelos doídos iam adiante. Abutres sobrevoavam suas cabeças, em turbas pavorosas e espessas. E o sol queimava como mulher raivosa, torrando as almas como mulher raivosa. Como uma
mulher raivosa. Pena que eu não posso passar ela inteira. Um caminhão então passa e um carinha bizarro lá aceita levar eles no caminhão. Papeando pelo caminho, o carinha mostra seus artesanatos com unhas que caíram e ficam os dois meio sem saber o que dizer. O carinha então diz pra eles não roubarem a ideia dele de artesanato com unhas. Drácula diz que ninguém manda nele. O carinha fica puto e decidem jogar um jogo de tabuleiro para se acalmarem. Porém, acabam batendo no caminhão. Me dá um tempo! Assim eles se separam e a música volta. O sol desceu o céu e baixou o pano, como o par de calças de um cara urbano. Eles são atacados por escorpiões e matam todos, mas eles estão com fome, então... Passa pro Drácula um pouquinho de molho. A mãe dos escorpiões chega e... Ora, se não fizessem bebês tão deliciosos, o Drácula não teria comido eles. E ataca os dois, mas o P.O. é mais prejudicado. Ele pede pro Drácula sugar o veneno dele, porém o Drácula não suga. O P.O. diz que é isso que os vampiros fazem, mas o Drácula rebate, dizendo que o vampiro, na verdade... Morde e lambe. O P.O. então... morre? Fato é que ele começa a delirar, mas acorda no dia seguinte. Os dois então começam a discutir e eles se separam. P.O. acaba encontrando um homem de areia. Nós preferimos polvo da areia. Os dois começam a conversar e o P.O. conta sobre o que havia acontecido. No meio do papo, o P.O. percebe que seu braço tá coçando. Ao ver, percebe mordidas do Drácula. Ou seja, mesmo o Drácula pagando de velho egoísta, ele se importou com o P.O. Depressa então ele pega o carro do carinha lá. Dirigiu depressa. Ele encontra com o Drácula e finalmente chegam à lanchonete, comem peixinho frito e o Drácula diz que vai pagar a conta, mas sai de fininho deixando o P.O. lá. Ai, broça, como foi? Não quero falar nisso. É um bom episódio. Episódio de hoje, tarde do Dia dos Pais. O episódio começa com o Dia dos Pais, e o P.O. aparentemente ficando triste vendo o Billy e a Mandy com seus respectivos pais. Daí do nada ele some e os dois vão procurar ele, encontram ele pelado no armário do Billy ouvindo música sertaneja. A Mandy pergunta e o P.O. conta que quando ele era pequeno ele amava o pai dele, e o pai dele amava música sertaneja, e parecia que amava até mais do que o P.O. Enquanto ele tava contando, ele ia limpar a garagem da Mandy, presente dela pro pai dela. Pode começar pelo cocô de rato. Tem muito lugar aqui pra você, coisa fofa. P.O. diz que nunca soube exatamente se o pai gostava mais da música sertaneja do que dele, mas uma vez ele disse uma coisa que deu a entender que sim. Gosto mais de música sertaneja do que de você. Fica difícil rebater. P.O. então diz que se vestia de cantor sertanejo e tocava sua guitarrinha de brinquedo pro pai gostar dele, e aparentemente deu certo, por muito tempo, mas o P.O. diz que ainda se sentia vazio por dentro. Um belo dia então ele encontrou uma foice e seu destino junto com ela, mas não teve coragem de contar pro seu pai que havia se tornado o ceifador sinistro. E até hoje o pai dele acha que ele é um cantor sertanejo. Pra quem você ligou? Pro teu pai. Me dá isso. Esse telefone é seu. Porém, o pai dele chega e diz que sabe que o filho não é o ceifador, mas adoraria que fosse. P.O. se assusta e tenta contar a verdade, mas o pai não acredita. E basicamente é isso o episódio inteiro. P.O. tentando convencer o pai e ele não acreditando no mesmo, colocando ele de castigo o tempo inteiro. Mas tem que admitir, são formas até que criativas. No final, o P.O. faz um show falso de sertanejo pra finalmente convencer o pai da verdade. Porém, o P.O. transforma o show num show de heavy metal e o pai se convence finalmente. Pai, pode me perdoar por mentir nos últimos 4 milhões de anos? Não. Assusta Poppins. O episódio começa com um jantar em família após a Gladys quase matar a família. Ela fala de seu marido, seu filho Billy e sua filha Mandy. Peraí, o quê? Vai lamber sabão. Nesta casa nós pedimos por favor. Vai lamber sabão, por favor. E a Gladys se toca que a Mandy não é filha dela e expulsa ela da sua casa. Hoje ela acordou virada. E ela volta pra sua casa e os pais, ao verem que ela chegou, se escondem no armário. Mas a Mandy só entra, senta na mesa e exige seu jantar. Seus pais escondidos no armário surtam e no momento de desespero chamam a Super Nanny pra dar um jeito na Mandy. E após jantar, dá a lista de tarefas para os seus pais. Estou indo pra escola, mãe, então quero que lave, passe, engome minhas roupas, limpe meu quarto, banhe saliva, coloque minhas meias em pares, guarde meus cartazes, redecore a casa, lamba a privada. Porém, a babá chega e espera a Mandy que logo chega com os dois. Acho que sabe bem quem eu sou. Acho que você sabe que estou pouco me... Eu sei que você é aquela gorda de cabelo escroto com olhos de leite. Ela é a babá daquele programa de televisão Oi Nene Nene. E a babá continua dizendo que vai ensinar etiqueta pra ela e ela manda ela limpar o próprio quarto. Ela simplesmente manda o pai limpar e ele vai por medo. Depois manda a mãe da Mandy mandar a filha lavar a louça. Você quer que eu fale com a Mandy sem pedir consentimento? Tá maluca, mulher? Garota, melhor tu largar os meus peitos se tem amor à vida. Ela até consegue chamar a Mandy, mas bastou uma encarada da garota que ela regou na hora. P.O. fica puto com a ineficiência da babá e decide oferecer então seus serviços sobrenaturais para ajudar a mulher. Serviços sobrenaturais, se é que me entende. Você quer se ralar em mim, não é? Meu Deus. Daí a babá confronta a Mandy que estava assistindo um desenho. Ela manda ela fazer o dever agora e tira o controle da Mandy. Toma, pudim. Bota num lugar que ninguém vai encontrar. O quê? Botar aonde?
Ele nunca vai sair dali. Daí o P.O. decide ajudar, lança um raio nos pais da Mandy que conseguem gritar com a Mandy, mas basta uma resposta dela para eles simplesmente cederem, e a Mandy em seguida confronta a babá mostrando seu exército de pessoas que simplesmente obedecem ela. Eles atacam a babá e o episódio acaba. Osso, eu sei que você ajudou a Pops. Vai ter que sair daí a 1 hora, falou? Episódio de hoje, Macaco Cuco. O episódio começa com os três assistindo as aventuras de Brandon e Mallory, que é praticamente uma versão anime de Billy Mandy, que ainda por cima tem um macaco no meio. Billy diz que queria que as aventuras deles fossem daquele jeito, o P.O. reclama dizendo que são assim, afinal de contas, tirando o macaco é praticamente a mesma coisa. Daí a Mandy reclama dizendo que faz tempo que as aventuras deles se baseiam em apenas assistir televisão e que o P.O. estava muito tempo parado e que deveria limpar a casa. Ele diz que acabou de limpar, mas a Mandy joga suco no chão e o P.O. se emputece. Sou eu que cozinho, que limpo, que faço o dever, que lavo, que seco, que encero, que aço e que gato cocô. Além de ficar reclamando pra diabo. Os dois então dizem que até o macaco do desenho faria melhor os serviços do P.O. sem reclamar, então o P.O. tira o macaco da televisão, que se apresenta dizendo que executa qualquer ordem que ele receber. Sem perder tempo então, a Mandy manda ele limpar tudo, e o macaco faz. Mandy joga isso na cara do P.O. que fica putinho e resolve romper a amizade com os dois. Ele tenta sair, mas ele não consegue, daí ele recebe um chamado do submundo, e ao chegar no escritório, o carinha diz que o P.O. é amigo / prisioneiro deles legalmente, que não pode simplesmente romper assim. Até porque se fosse tão fácil, por que ele não teria feito isso antes? E que aquele foi um aviso, se ele acabar com a amizade deles assim, será banido da Terra e mandado para a prisão do submundo. E percebe que o único jeito então de viver em harmonia com os dois é se livrando do macaco? Pera, isso nem faz sentido, deixa o macaco fazer tudo e sai com os dois para aventuras, ele literalmente teria uma vida mais tranquila. Daí ele chega para confrontar o macaco que mostra que sabe falar e que prefere ter a vida do P.O. Afinal, ele não gosta de aventuras e toda aquela putaria de anime o tempo inteiro, e que vai lutar por essa vida de homem simples que o P.O. leva. Os dois então lutam, mas o P.O. ganha no final, a casa do Billy tá limpa e... Muito bem, Billy, pode pagar. Tá, toma minha mesada. E você fica com a minha mesada toda semana até se formar na faculdade. Pois é, a Mandy apostou com o Billy que faria o P.O. limpar a casa inteira sem nem pedir. O Billy duvidou e basicamente foi tudo uma armação dos dois. Assim o episódio acaba. Então manipularam a história toda pra me fazer limpar tudo pra vocês. Você não achou que eu ia limpar aquela sujeirada, achou? Sangue Bom e o Hip Hop Otamus. Esse é um clássico. O episódio começa com a feira de artesanato da escola, o diretor fazendo uma campanha para salvar os hipopótamos dentuços, com o hipopótamo dentuço do lado. Até que os moleques começam a zoar o mesmo. Aí, Alto Astral, a sua mãe é tão cabeluda que gorila chama ela de meu bem. Em seguida, a Mindy chega fazendo perguntas ao diretor pra pôr no jornal da escola. Por que o senhor é tão chato e assim sacal? Porra, mas ele rebate dizendo que a vida dele não é chata e que todos os dias ele luta contra criaturas das trevas, coleciona itens raros e importantes, eu nem preciso dizer referência, né, ao próprio desenho das meninas e o episódio O Colecionador, tem vídeo no canal. E passa a noite inteira escutando música, mas ao terminar de falar, Mindy tá dormindo e corta pro Billy e a Mandy, eles estão naquele brinquedo de jogar uma bola pra outra pessoa cair num tanque, nesse caso um tanque cheio de sanguessugas elétricas, obviamente com um P.O. pra ser derrubado. Irwin tenta, mas ele não teve força suficiente, daí a avó dele tenta e consegue umas 5 vezes, P.O. fica puto e tenta driblar a velha, mas ela tasca um catarrão e manda uma bola lenta que o P.O. não consegue impedir. Ao mexer a foice, ele acaba soltando um raio que passa pelos moleques, atinge o Alto Astral e o hipopótamo, que se tornam o diretor Sangue Bom e o H2O. Som, checando o microfone, 1, 2, 3, que é isso? Mandy pergunta se o P.O. consegue acabar com aquilo, mas ele diz que a foice transformou ele num rapper chave, e que o único jeito de reverter a magia é ele sendo derrotado por alguém mais pica que ele, e que agora é só esperar. Sangue Bom transforma a escola e todo mundo parece estar curtindo a abordagem, incluindo o P.O., que aprecia as mudanças, mas a Mandy diz que ele também mudou a grade de matéria substituindo português, matemática e ciências por grafite, concerto de som, polimento de corrente e breakdance. E o P.O. fica puto porque o diretor não colocou nada abordando a história do hip hop, que não vê sentido na escola voltada pro rap, sem nenhum aprendizado sobre a velha guarda. Do nada então, escutamos nas caixas de som da escola uma voz anunciando o diretor. O diretor Sangue Bom! Diretor Sangue Bom! Eu disse... Aí, cachorro! P.O. continua puto com o Sangue Bom, dizendo que ele só tem pose e é marrento pra caramba. P.O. vai tirar satisfação com o mesmo. Eu não vou tolerar isto, falou? Eu posso não ter se posto no mundo, mas posso te tirar dele. Mas o Sangue Bom não tanca as ameaças e responde à altura. Aí, fica, esperto, nessa, parada, feioso, aí, tá sabendo que tua mãe é tão feia que entrou num concurso de feiura e foi recusada porque disseram... Foi mal. Não queremos profissionais. E dessa vez é o P.O. que não tanca e vai chorar com os meninos. Nessa hora aparece o Irwin tentando entrar na vibe, mas como sempre faz tudo errado e ainda xinga o H2O dizendo que ele parece uma vaca gorda.
Está morto! Sangue Bom fica puto e decide mandar uma onda de xingadas de mãe pra cima do menor. Mas nessa hora, a avó do Irwin chega pra defender o neto. Não gostei nada dos grandões mexendo com o meu menino! E vai tomar que atitude ao museu? Tu tá no campo do Sangue Bom. Aí... E não vai ser uma esclerosada vestida, jurássica, maracujá de gaveta, com dentadura, que vai dizer ao Sangue Bom que vai fazer. Ela fica puta e diz que diante daquela resposta, ela só pode responder à altura, xingando a mãe do mesmo. Tua mãe é tão feia que faz cebola chorar de medo! E assim começa a batalha. A tua mãe é tão feia que paga IPTU de feiura. Tua mãe é tão velha que sai leite em pó das tetas dela! Das tetas dela, mano. Olha o que podia ser dito nas animações da Cartoon. Depois dessa, então, a coroa arregaça. E a tua mãe é tão feia que botou a cara na janela e foi presa por mostrar a bunda! Nem o canil quer levar ela, não leva mesmo, nem o Drácula bebe o sangue dela! Drácula não encarava esse dragão por nada. Ao ponto que o Sangue Bom nem consegue mais responder. E como o P.O. havia previsto, o Sangue Bom explode de volta ao normal. O episódio acaba com os três voltando pra casa. E sua mãe é tão burra que entrou pra ginástica em vez de fazer lipoaspiração. Cala a boca! E sim, esse episódio mandou 2 piadas de As Branquelas. Simplesmente um clássico. Episódio de hoje, Mandiranha. O episódio começa... E aí, Billy, como foi na escola? Nada bem. Eu tô sentindo como se tivesse um troço apertando a minha cabeça. Eu vou dormir. Devíamos contar que ele está mesmo com um troço na cabeça. Não, perderia toda a graça. Então ele vai pro quarto descansar, mas o Jeff tá na cama dele e diz estar com cataporanha e que vai ficar lá pra melhorar e ser cuidado pelo seu pai. Porém, o Billy ainda tá muito cansado, então vai dormir na cama dos seus pais, mas o Harold expulsa ele. Então ele vai dormir no lugar do Milkshake, mas ele também expulsa ele. Sem mais alternativas, porque ele não pensou no sofá, ele vai dormir no quintal. Pudim aparece e pergunta por que ele tá dormindo ali. Billy conta da aranha e o Pudim diz que se ele é o pai da aranha, Mandy deveria ser a mãe. O diálogo é exatamente assim, não tô nem zoando. Só um minuto, Pudim. O que faz na rua tão tarde assim? Ah, moramos ao ar livre. Eu fui criado por lobos. Tá, né? Billy então vai pra casa da Mandy pedir ela em casamento, assim virando a mãe do Jeff e cuidando dele até a doença passar. Mandy chuta o Billy pra fora e no dia seguinte ela acorda com mais 4 braços e perebas no seu rosto. Vai falar com o Billy, mas ele fica com muito medo. Corta pro P.O. e ele acabou de chegar do trabalho. Toda essa matança dá uma fome. Mas a Mandy prendeu todo mundo na casa do Billy e praticamente virou uma aranha completa já. Quando o Billy chega, ela o persegue. O P.O. diz que a única forma de curar a Mandy é dando pra ela o veneno da aranha que passou cataporanha pra ela. Billy então vai até o quarto dele. Ué, como eu fiz isso? E pede pro Jeff encher o copo com veneno. Enche esse copo com veneno. Ah não, suas presas são pra cima. Copos não se enchem assim, eu já tentei. Porém, o Jeff consegue virar a cabeça pra baixo e encher o copo. Mandy entra no quarto e quase mata o Jeff, mas o Billy joga veneno e destransforma ela. Billy expulsa o Jeff e bebe o veneno da aranha, mas o P.O. não deixa ele morrer. Ele diz que o Billy também passou cataporanha pra todo mundo com quem ele teve contato, mas como ele mandou o Jeff embora, não dá pra curar eles. O episódio acaba assim. Não pode ser tão ruim assim. A volta de Fred Burger. Nossa, como eu tava esperando esse personagem aparecer de novo, hein? O episódio começa com o comercial do Submundo. Por favor, sai desse banheiro! Não! Mas já faz 15 dias que está aí! E esse episódio é do Puro Osso, que tá anunciando o novo laxante solta-barro com 30% mais Vibratol. Mas é muito Vibratol! E o comercial também diz que comprando o laxante você ainda pode concorrer a um fim de semana inteiro com o P.O. Basta escrever uma carta com 100 palavras ou menos falando o que fariam juntos. As regras estão em cada pílula. E o P.O. parece bem animado com isso. Afinal, é naquele dia mesmo que o ganhador do concurso vai aparecer. A campainha toca e vemos que o ganhador foi o Fred Burger, que como sempre tem uma cena enorme dele fazendo qualquer coisa repetitiva. Sim! Só tem que tomar cuidado porque esse episódio tem duração normal. Ou não vai acontecer muita coisa no episódio, ou não vai acontecer muita coisa nesse episódio. Estejam avisados. Bom, na carta do Fred só diz: eu quero comer iogurte gelado. Foi traduzido assim. Não venham me corrigir nos comentários dizendo que o nome certo é Frozen Iogurte, não ferra. E o P.O. fica indignado porque ele, podendo usar 100 palavras, só escreveu isso. E que ele foi o ganhador do concurso. Então vai até o submundo tirar satisfação com a empresa do laxante, exigindo ver as outras cartas de participantes. Daí vem um monstro e sim, eu pensei a mesma coisa que você. E cospe as cartas. Ao ler, todas elas dizem a mesma coisa. Isso porque foi o Fred o único que participou do concurso. Este gráfico? Sim.
Ele não tem nada a ver com a gente. Já este aqui e este indica que as vendas vêm caindo desde que o contratamos. O que faz sentido, afinal, quem quer passar o final de semana inteiro com a morte? O P.O. então diz que vai dar ao Fred o melhor dia da vida dele, pra pelo menos ser um bom relações públicas da empresa. A cena corta então para a iogurteria e o Fred fica enrolando perguntando os sabores do iogurte. Compreensível, né? Afinal de contas tem vários sabores. Fato, só que ele fica apenas perguntando o sabor do marrom e do verde em loop. Aliás, o marrom de chocolate, o verde de menta. Aliás, a combinação perfeita deste que vos fala. Quem não gosta que tá errado. P.O. se aborrece e pede logo os dois sabores. Daí o Fred come e sente dor de cabeça, o Billy também come, sente dor de cabeça e a expressão da Mandy é a mesma que a minha assistindo. Daí o P.O. tenta tirar uma foto para mostrar como o dia tá bom, mas o Fred não sorri. P.O. se estressa, bate na trombinha dele fazendo o mesmo chorar. P.O. obriga o Fred a sorrir, mas a Mandy tá de sacanagem. P.O. fica ainda mais puto, derruba o iogurte do Fred. Matou meu iogurte! E foge de lá. P.O. se desespera e a Mandy altera a carta pra fingir que o Fred também pediu para ir no parque da sua gatinha com o P.O. Eles vão, porém o brinquedo gira muito rápido e o Fred sai voando e some. Bem, o corpo nunca foi encontrado. É bem possível que... P.O. apanha e vemos que o Fred tá em algum lugar muito longe. Encontra alguns Yetis que dão iogurte e nachos pra ele. O episódio acaba assim. Pelo menos é curto, né? Episódio de hoje, o unicórnio grosseirão. O episódio começa com o P.O. assistindo a novela, Mandy e Billy chegando e contando como foram os seus dias. O Billy a gente vê que só se ferrou o dia todo, mas ainda assim está de bom humor. Ao ver a Mandy e o P.O. conversando, ele fica triste por estar num ambiente tão negativo e diz que queria estar em um lugar mágico, onde as dores e as angústias são esquecidas como num lindo comercial de shampoo. P.O. então leva eles para a Floresta Encantada e o Billy fica feliz, mas a Mandy não. E o Billy fica puto por ela não tá feliz. Em seguida conhece um unicórnio que também não tá feliz e que dá um coice nele. Billy fica puto com a unicórnia e diz que vai mudar a mesma, mas ela diz que não quer mudar e a Mandy defende, dizendo que não se pode mudar os outros, mas o Billy tá empenhado. A primeira tentativa do moleque é fazer a unicórnia fazer exercício. Ele tenta montar nela, mas ganha um coice. A segunda tentativa é mudar a roupa dela, mas nenhuma faz ela se sentir mais feliz. A terceira tentativa é bancar o psicólogo e depois de se emputecer com ela, quase xingando a mãe da mesma. Eu só tô tentando ajudar! A sua mãe aqui é uma... Ela se lembra do porquê ser tão infeliz. Acontece que há muito tempo atrás, os outros unicórnios dali fugiram para o mar. Não me pergunte. Mas ela não sabe nadar, então ficou pra trás. Sei lá, mano, só segue. Então o Billy ensina ela a nadar e ela consegue encontrar os outros, só que os outros unicórnios também são babacas e ela fica puta com o Billy, dá um coice nele tão forte que faz o moleque perder a memória. Então eles levam a unicórnia e deixam ele lá. O episódio acaba assim. Me lembrou muito o final do episódio Um Passeio por Asgard. Billy e Mandy, o começo. O episódio começa com os quatro, o Irwin tá junto, pendurados numa corda dentro de uma espécie de poço, com um monstro azul querendo pegar eles, e eles se perguntam como foram parar ali. E o Billy primeiro conta sobre o dia que ele nasceu, ou pelo menos a história que os pais contaram pra ele, e em seguida ele conta supostamente sobre o dia que os dois conheceram o P.O. e as aventuras começaram. Billy conta que numa galáxia muito distante chamada Steve, Billy conheceu a Major Mandy da Patrulha Espacial. Prazer em vê-lo, Rick. Trago boas notícias da Terra. Billy, eu posso ser obrigada a ouvir sua história ridícula, mas não vou deixar você me desenhar assim. E ela trouxe leituras que indicam a resposta para o poder supremo, ou seja, o P.O. E ao ler as informações, eles vão até Roma. Eles chegam em Roma e embaixo do Coliseu procuram os primeiros ossos do ceifador para montar ele e desbloquear o poder. Eles conseguem com um carinha que troca os ossos com eles por uma cabeça de macaco que o Billy tinha. Só segue. Depois eles vão até o Egito Antigo para pegar o Hobby de Ra. Eles chegam na tumba de Ra e pegam o Hobby. Depois eles vão para a Amazônia pegar o crânio do P.O. Referenciam Indiana Jones e conseguem também. Juntam tudo num caldeirão. P.O. aparece e todo mundo começa a dançar. Eu não vou nem tentar adivinhar o que caralhos é isso. Obviamente, tanto a Mandy quanto o P.O. ficaram putos com o Billy. E o P.O. então decide contar como ele se lembra. Ele conta que era respeitado e adorado no submundo até que ele recebeu um chamado urgente. E ao chegar lá, encontrou um velhinho que precisava ceifar. Porém, era o Billy disfarçado. Eles capturaram o P.O., mas ele se solta. Depois de uma luta com a Mandy, onde ele perde seu braço, Billy captura ele no estilo caça-fantasmas e fim da história. Mandy até dormiu durante a história do P.O., acorda bolada e decide esclarecer as coisas. De fato, ela conta tudo como realmente aconteceu, e o Irwin diz que até gostou das histórias, mas ele queria saber como é que eles foram parar naquela situação específica. E eles dizem que de fato foi uma aventura épica que levou eles pra lá, mas na hora que eles iam contar, a corda arrebenta, a serpente come eles e vamos para as nossas curiosidades. Eita episódiozinho. A Lixeira da Pandora. O nome e o estilo da menina é uma óbvia referência à Dora Aventureira, mas as referências não param por aí. Quando o P.O. fala que vai perder o seu programa preferido, adivinha qual é? Eu vou perder o meu programa favorito. Uma garotinha que anda pela selva sem a supervisão de um adulto resolvendo casos e conversando com bichos com a ajuda do macaquinho que fala a língua deles. É esse mesmo, cara. Mas também, obviamente, o episódio é uma paródia / adaptação da história da Caixa de Pandora. E bem, no episódio eles fizeram a versão deles, mas a história é mais ou menos assim. Prometeu que na mitologia grega criou o homem e queria que sua criação evoluísse, pois o homem não era provido de nenhuma defesa. Apesar de viverem numa terra pacífica e não morrerem de velhice, viviam estagnados. Prometeu então queria que sua criação tivesse acesso ao fogo, mas Zeus era contra isso, porque queria continuar se sentindo superior àquelas criaturas.
Porém, Prometeu contrariou Zeus e deu fogo em segredo para os homens. Zeus descobriu e decidiu punir os homens, pedindo para Hefesto criar a mulher. Porque sim, quando eu disse que era um homem, eu quis dizer homens e não humanidade no geral, só homens. Bom, após castigar Prometeu pela eternidade, Hefesto tinha concluído sua criação. Essa seria Pandora. E Zeus, para enganar os seus colegas do Olimpo, já que nenhum concordaria com os motivos de Zeus para castigar os homens, diz que a mesma seria um presente para os homens e pede para cada um dos deuses darem um dom para a mulher. E assim cada um fez, até chegar em Hera, que era cúmplice de Zeus, que presenteou a menina com a curiosidade. Por fim, Zeus disse que a menina teria que provar a sua confiança, então Zeus dá para ela uma caixa e diz para ela não abrir em hipótese alguma. Todos concordam com o teste e a menina então é solta na humanidade. Ela se casa com Epimeteu, irmão de Prometeu, e por muito tempo pôde viver feliz lá. Porém, um belo dia, Pandora cede sua curiosidade dada por Hera e abre a caixa, liberando todo o mal na humanidade. Como ela abriu de livre e espontânea vontade, deuses não puderam fazer nada para reverter a situação. E assim acaba a história. E como sempre, pessoal, o foco desse vídeo não é mitologia, eu tô apenas situando vocês. Eu tentei fazer um resumo do vídeo do Guilherme Analisa, que está no card aqui do lado. De qualquer forma, correções respeitosas podem sempre ser feitas aqui nos comentários desse vídeo. Billy contra os marcianos. No idioma original, Billy faz uma referência à turma do bairro, quando entra na base do ceifador do mal lá. Porém, essa fala não foi traduzida do jeito certo. No inglês, ele diz que a base faz ele lembrar de turma do bairro. Ele diz mais ou menos: "Ei, a gente não tá no episódio do Canidê." Porém, em português ficou assim. Nossa, que lugar bacana! Não é cenário de ficção científica! Logo em seguida dessa cena tem uma pequena referência à Guerra dos Mundos, e é revelado nesse episódio que cada planeta possui um ceifador próprio, inclusive que já foram mortos pelo próprio Morg. O que será que acontece com a população desses planetas? Será que só não morre nunca? Deixa nos comentários o que você acha. E quando o P.O. dá a ideia de usar o Billy para sobrecarregar a máquina, o Morg pergunta: O Billy! Quem é Billy? Porém, quando ele estava conversando com o P.O. sobre dominar a Terra, ele literalmente cita o nome dos dois. Está ouvindo? São Billy e Mandy. Eles estão rindo de você. Medinojeiro em Endesville. A tela de título faz referência ao filme Fear and Loathing em Las Vegas. Aliás, traduziram Fear and Loathing no episódio para Medo e Nojeira. No filme foi traduzido como Medo e Delírio. E deixa o like aí, porque pesquisar essas coisas dá um trabalho. E acho que como todo mundo que, assim como eu, não acompanha, gosta ou tem interesse por Star Wars, não pegou a referência do Homem de Areia ou o Povo da Areia. Bom, agora você sabe, o Homem de Areia é um personagem de Star Wars que apareceu pela primeira vez no episódio 4, Uma Nova Esperança. Inclusive o carro dele que o P.O. usa no episódio é o Sandcrawler. E assim, tem mais referências além dessas de Star Wars nesse episódio? Eu não faço ideia. Se quiserem acrescentar algo mais, deixa aí nos comentários. Tarde do Dia dos Pais. P.O. diz que consegue voar, mas não vemos ele voando desde o 5º episódio da primeira temporada. Nem achei que era canônico. E perseguindo o Irwin aparece um monstro muito parecido com o Michael Wazowski, assusta Poppins. Mandy pela segunda vez mostra essa força dela em liderar as pessoas. Lembrando que no episódio da mosca é mostrado que ela manda em todos na escola. Naquele episódio a gente teve só uma mera noção de que ela conseguia sim intimidar as pessoas. E o que dizer sobre esse episódio? Ele tem até piadas boas, é até engraçado, mas South Park já teve essa ideia 2 vezes e já fez melhor. Porém, apesar de não ser lá essas coisas, existem algumas cenas com piadas muito boas, como é o caso do Harold perguntando de quem o Billy é filho, ao ser surpreendido com a informação de que a Mandy não é filha dele. Espera! Quer dizer que a Mandy não é nossa filha? O tempo todo eu pensei que fosse, e agora? Você me diz que não é? Diz logo! De quem é o Billy? O que é mais mentira na minha vida? Ou os pais da Mandy assumindo que não amam a filha. Eu te amo, meu amor. E eu te... Mandy! Você ama a Mandy? Não! E a gente descobrindo o que o Irwin faz na ausência da Mandy. O que vocês estão fazendo aí dentro? Vai embora, Irwin! Não é uma boa hora! Tá, se precisarem, tô no quarto da Mandy. Será que a Mandy dá falta das coisas dela ou encontra as coisas assim, reviradas? Será, gente? Deixa nos comentários o que você acha. E uma pergunta sincera, se a Mandy tem tanta influência sobre os pais e todos à sua volta, por que ela precisa do P.O.? Se você para pensar, ela nem pode usar ele sempre que quer, já que ela precisa dividir ele com o Billy. Nesse episódio mesmo, era dia do Billy ficar com o P.O. e lá ele ficou quando ela foi expulsa da casa do Billy. E bem, como eu dei a entender, ela é uma referência a Super Nanny, o programa original, que temos uma referência pela versão brasileira que passava no SBT. E o título do episódio e o nome da personagem é uma referência a Mary Poppins. Aparentemente, a Mandy controlando todos à sua volta é uma referência ao episódio A Vida é Boa, de Além da Imaginação, versão de 1961, e caso queira procurar, é o episódio 8 da 3ª temporada. No episódio Doce que Dói, a Mandy não consegue dizer por favor sem sofrer, mas aqui ela fala normalmente quando diz Vai lamber sabão, por favor. Porém tem uma explicação, a mesma do sorriso. Quando é pra ser gentil ou alegre, é difícil pra ela, mas quando é ironia, provocação ou sorrisos maléficos, ela conseguiria se quisesse. Ia ter sangue bom e hip hop eu tamo. Sabe aqueles vídeos que falam sobre personagens que na verdade são negros, tipo Jake de Hora de Aventura? Então, não é de hoje que eu afirmo que o P.O. é negrão. E acho que nesse episódio foi o auge disso. Tipo, tem vários outros episódios em que ele demonstra gírias, hábitos ou forma de falar bem característicos, principalmente após a 2ª temporada. Alguns trejeitos até estabelecidos no movimento Blaxploitation, que eu mencionei aqui no canal no vídeo do Blácula. E existem até outras ocasiões que o desenho deixa isso claro. Um outro exemplo é a vovó Osso, que tem dreads e tem sotaque jamaicano no original. O
próprio dublador do P.O. é jamaicano também no original, e o P.O. fica ofendido quando vê que o Sangue Bom não tá tratando o movimento hip hop com respeito. Fora que o P.O. já disse mais uma vez que o Drácula é o herói dele, esse Drácula. Então dá pra imaginar que essa admiração vem de uma certa representatividade que ele sentia. E acredito que muitos de nós também tem essa coisa com personagens que a gente ama. No meu caso mesmo era o Super Choque e o Spike de X-Men Evolution. O de vocês eram quais? Coloca aí nos comentários. E eu sei que existem pontos que complicam essa teoria, como é o caso do episódio A Noite do Ceifador Humano. Porém, sobre esse episódio existe outra curiosidade. Aparentemente nesse episódio o P.O. seria representado como um cara preto. Reza a lenda que já tinham até os sprites de como eles seriam. Porém, aparentemente os representantes da Cartoon chegaram pros produtores e disseram bem assim: vem cá, vocês realmente querem dizer que Billy Mandy estão escravizando um cara negro? E mudaram então de última hora. Sabiam disso? Então deixa o like aí no vídeo, por favor. Ajuda bastante. A roupa do Sangue Bom inclui um par de soqueiras, na mão direita dizendo amor e na mão esquerda dizendo ódio. Essa homenagem ao personagem Rádio Rahim do clássico filme de Spike Lee de 1989, Do the Right Thing, traduzido como Faça a Coisa Certa. O primeiro rap freestyle do Sangue Bom contém a letra: som, checando o microfone, 1, 2, 3, que é isso? A primeira letra da música Buggin' Out, do Triple Color Cast. E em uma cena usa uma roupa parecida com a do MC Hammer e dança do jeito dele, ao som de uma versão da música característica. O videogame que o Autostal tá jogando em seu computador é uma paródia do MMORPG World of Warcraft, a volta do Fred Burger. Um dos monstros da mesa parece muito com Bob Esponja, inclusive foi ele que deu a ideia de contratar o P.O. pra fazer a propaganda. Esse é o último episódio que o Fred aparece, aparentemente agora ele só vai aparecer em especiais, Unicórnio Grosseirão. Aparentemente esse episódio é uma paródia do filme O Último Unicórnio, eu nunca vi esse filme, então não posso opinar. Alguém já viu? Deixa nos comentários. Billy Mandy e o começo. Curiosidade, o nome do hamster do Billy no primeiro episódio citado era Sr. Snuggles. Snuggles traduzido fica aconchego. Não à toa decidiram traduzir o nome do bicho do nada nesse episódio para Denguinho. O puro osso veio ceifar o hamster de 7 anos do Billy, o Denguinho. E uma que eu esqueci, no último vídeo disse que o robô da Mandy é uma referência ao Mega Godzilla, mas na verdade existe o Mechanic Kong, que faria muito mais sentido de fato, até parece mais. Em minha defesa, não conheço esse universo e só peguei essa curiosidade na Wiki, então na verdade eles que erraram, mas de qualquer forma, obrigado pela correção. E bem, é isso, muito obrigado mesmo por assistirem e mais uma vez obrigado pelas novas inscrições, compartilhamentos, reconhecimentos, comentários e até canais inspirados em mim que vocês têm feito. No meio de tantas dificuldades, vocês têm sido uma parte grande da minha vida que me dá forças pra continuar. Então, sério, muito obrigado mesmo. Valeu, galera. Fui.